Vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Eu vou estar com o chat aberto aqui no celular para ouvir as mensagens de vocês, tá? Claro, se quiserem ligar o microfone para perguntar, liguem, tá, pessoal? A gente quer ouvir vozes, senão a gente acha que a gente está conversando com o Akinator. Sabe quem é o Akinator? Vocês não sabem, pesquisa coisa Akinator. Mas, sério, pessoal, se quiserem falar, podem falar. Se quiserem mandar show no chat, beleza, eu tô aqui com o chat aberto. Mas eu vou apresentar minha tela agora, tá, galera? E daí a gente vai tratando dos assuntos da aula. Então, povo, assim, a aula de hoje ela vai ser um pouco mais factual mesmo, tá? A aula passada foi muito... Spoiler dos slides. Spoiler dos slides. A aula passada ela foi muito teórica, né? A gente deu uma teorizada bem grande, a gente deu uma filosofada, assim, um pouco, né? A aula de hoje vai ser um pouco mais factual mesmo, assim, o tradicionalzão. Vou tirar aqui o ícone do Meet da frente. Tá. Só queria explicar para vocês algumas coisas, tá? Eu fiz, e não é todos os professores que fizeram, tá? Eu consegui fazer, porque é um negócio bem chato de fazer, para ser bem sincero. Parece simples, mas não é. Eu coloquei no Google Agenda todas as nossas aulas seguintes, tá? Então, aqui já está aparecendo História BR toda quarta-feira às 20 horas. Ok? Aqui eu vi que alguns outros professores colocaram atividades aqui no calendário. Então é bom porque vocês podem, através do calendário, se planejar. Isso aqui não precisa ser só a gente, tá? Vocês podem colocar aqui o horário das aulas no calendário pessoal de vocês, para vocês se organizarem. E uma coisa legal, quando a gente coloca coisas nos calendários, quando a gente cria um evento assim, no calendário, que ele manda uma notificação para a gente alguns minutos antes. Vocês devem ter recebido agora no celular de vocês, se vocês têm Android, se vocês têm a conta do Google no celular, uma notificação que a História BR vai começar daqui a 10 minutos, ou daqui a alguns minutos. Isso é bom, porque às vezes a gente esquece. Então, é legal ter a agenda sempre preenchidinha. Aqui eu preenchi, né? E daí, como vocês já estavam na turma do Farol, isso aqui atualizou para todo mundo. Mas vocês podem fazer na agenda pessoal de vocês. Sobre como é que a gente chega na agenda, né? Vocês vão aqui nesse ícone aqui do lado, que tem na conta do Google, Google Apps, e aqui vai ter o Pesquisa, o YouTube, Maps e a agenda aqui, nesse cantinho. Vocês também podem entrar na agenda através do Classroom. Vocês vão aqui na aba de atividades e aqui vai ter Google Agenda, que vai ir para aquela aba, e também pasta da turma do Drive, que vai ir para a pasta da turma do Drive. Então é bem legal aqui de usar. Eu vi que algumas pessoas estavam com dúvidas sobre o Classroom, então eu vou explicar bem rapidinho como é que vai funcionar. O Classroom, na verdade, ele funciona como uma grande turma. E o jeito que a gente decidiu de fazer divisões é criar esses tópicos, né? Então, quando a gente entra aqui em atividades, vai ter o tópico de geografia, o tópico de literatura, e aqui embaixo tem os tópicos de história do Brasil e história geral. Eu já postei você clica aqui no tópico, ele dá uma expandida. Eu já postei a aula passada em PDF, aula de história do Brasil, aula 0, né, que eu coloquei. Mas eu também poderia colocar aqui um link para o YouTube ou alguma atividade, né? Dá para vocês colocarem comentários sobre a aula, fazer alguma pergunta e por aí vai. A gente também vai colocar neste mesmo espaço as questões de história, né? Eu citei para você na aula passada, a gente não vai cobrar vocês, vocês vão fazer, vão nos entregar, a gente vai corrigir. Não, a gente não vai fazer esse esquema, vocês vão fazer conforme for a necessidade de vocês. Poxa, hoje eu não posso entregar as questões, hoje não posso fazer. Beleza, faz depois. Né? Não tem isso de dar nota baixa, de rodar. Ninguém vai rodar no cursinho. Né? Então, só saibam que aqui vai ser o espaço onde vai ser postados os materiais. Como a gente tem um grupo agora de história ali no WhatsApp, que é um grupo para tirar dúvidas, para postar coisas extras, para tirar dúvidas de questões, eu vou postar também os slides ali no grupo. Mas como às vezes se perde lá no fluxo de muita conversa,
vou saber que os slides estão sempre aqui no Classroom. Beleza? Ok. Deixa eu abrir aqui o chat de novo no celular. Certo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, Kathleen, a internet da Kathleen tá ruim. Uma coisa interessante, se chover daqui a pouco, tem 90% de chance da minha internet cair, porque aqui a internet dá vivo. Se tu espirra pro lado, se tem alguma umidade no ar, já cai essa desgraça da internet. Então, se eu cair, eu vou tentar trocar aqui e daí a gente volta. Se algum de vocês cair, pode voltar aí que a gente pega no meio do caminho. Outra coisa que eu prometi para vocês, tá, foi a análise das questões, que também vai ser coisa de 5 minutos, porque eu vou passar para vocês este arquivo aqui e vocês podem olhar com um pouco mais de calma. Resumo, eu analisei todas as provas da URGS desde o ano de 2011 até o ano de 2020. E analisei também todas as provas do Enem, desde o ano de 2010 até o ano de 2019, ou seja, 10 anos de cada um dos dois vestibulares, né? E é legal falar que eles são correspondentes, né? O vestibular da URGS é correspondente ao do Enem de 2019. Então, por quê? Porque o Enem normalmente acontece em novembro e a URGS normalmente acontece em janeiro, né? Tem toda essa confusãozinha aí das datas. Mas, enfim, olhei todas as questões de história da URGS dos últimos 10 anos e todas as questões de história do Enem dos últimos 10 anos. E daí eu trouxe para vocês um pequeno panorama. Aqui é uma lista detalhada de quantas questões caíram em cada época. E aqui embaixo uma previsão de quantas podem cair agora neste próximo ano. Isso aqui é uma previsão que não tem exatamente um rigor muito teórico, tá, galera? Porque a URGS, ela não tem uma lógica fixa. Ela vai flutuando, do mesmo jeito que o Enem. O Enem ele flutua pra caramba. Inclusive, tem cada vez... o Enem ele tem se baseado assim nas 20 questões de história, mais ou menos. Menos do que era em 2010, por exemplo, que foi quase 30. O que, por um lado, é ruim e, por outro lado, é bom. Quer dizer que eles estão cobrando mais filosofia, sociologia, geografia, né? Então, o Enem ele tem essa questão mais interdisciplinar. Algumas ideias, tá? Isso aqui vocês podem ver com mais calma no dia a dia de vocês. Aqui. Olhem para essa média, quantas eu, Gabriel, professor de história, acho que podem cair. Acho que pode cair mais ou menos 10 de Brasil, dentre essas 10, 1, 2 de colônia, 2 a 3 de império. Claro, tem essas flutuaçõezinhas. Aqui tem umas tabelinhas, tá, pessoal? Que eu sei é confuso, tem um monte de linha, mas só para mostrar que algumas coisas claramente caem muito mais do que as outras. Aqui em contemporânea, por exemplo, é o que mais cai na URGS. E aqui, uma tabela um pouco mais comparativa de quanto cai de geral e Brasil. Na URGS, que é aqui do lado esquerdo, a gente vê que cai mais geral. Tem caído mais geral nos últimos anos. Okay? Mas se a gente for aqui para o Enem, costuma cair mais Brasil. Costuma cair bem mais Brasil, com exceção do último ano que caiu bastante coisa de geral, mas tem um porém, tá, galera? O Enem ele é bem mais subjetivo. E eu já vou explicar o que isso quer dizer. Professor, mande. Posso falar? Fale. Tem uma pergunta. Em relação à última prova do Enem, tu acha que ela vai servir de exemplo, parâmetro, não sei, tipo, para as próximas provas? Porque ela foi bem diferente, né, do que... Eu fiz algumas outras provas do Enem e não era assim. Daí, a desse ano, eu vi que mudou bastante. A minha pergunta é se vocês acham que vai seguir esse exemplo dessa última prova ou talvez possa mudar. Assim, a tendência é ela sempre se basear na última prova, né? A tendência é essa. Mas, que nem eu falei, é uma flutuação muito grande. Eu analisei aqui as últimas 10 provas, mas eu estou tomando em consideração as últimas 4 ou 5 para tentar dar para vocês o que eu acho que pode cair, né?
O que acontece é que o Enem muito mais... Eu abri aqui... Essas outras duas guias, tá, pessoal? É uma lista de questões. Aqui é a lista de questão. Questão 1 caiu tal coisa. Questão 2 caiu tal coisa. Isso aqui você não precisa olhar muito. Mas uma coisa que a gente percebe no Enem é que o Enem ele é muito mais subjetivo. Ele faz relações muito maiores, né? A URGS ela é um pouco mais factual, conteudista, né? Isso não tem muita discussão. O Enem ele é muito mais subjetivo e ele dá umas misturada bem legal na matéria. Às vezes ele está te dando um contexto lá histórico, na cidade antiga de Atenas, sei lá, aconteceu tal coisa. Mas ele vai lá e te pergunta uma coisa de outra matéria. Vai te perguntar ali algo sobre a geografia dos montes X lá, sobre a biologia da epidemia que teve em Atenas. Então, o Enem, ele faz essas relações e ele é muito, mas muito subjetivo. Mas no Enem ele costuma pegar mais a questão de Brasil. E uma coisa que eu aposto que vai cair bastante é a questão de povos indígenas. Porque, por mais que aqui na tabelinha esteja enganando, não caiu muito de Pré-Cabral, não caiu muito aqui de Colônia, mas o Enem, ele mistura épocas. Então, vai ter uma questão lá que vai te falar sobre o Brasil de colônia, império, república, ditadura, até atualidades. Então, tu precisa ter uma ideia de cada uma dessas épocas para conseguir responder ela de melhor forma, né? A mesma coisa... Era só... Desculpa te interromper, era só porque ano passado foi, tipo... Ano passado não, esse ano, no caso. Foi meio bizarro, porque não caiu coisa que eu, pelo menos, tinha estudado pra caramba. E que geralmente é padrão, né? Tipo, ditadura militar, era várias coisas assim. Foi coisa padrão que não caiu. Então, aí eu tomei um susto, sabe? Porque eu tava super confiante com a história, mas aí depois eu me ferrei. Sim. Só vocês olharem aqui, desde 2010, só não caiu ditadura em 2011 e no ano passado, em 2019. Então, o que nem tu falou, não caiu, foi algo meio surpreendente, né? Talvez seja algum reflexo dos tempos que a gente está vivendo, né? Um assunto muito polêmico e tal. Não sabe. Temos que ver agora como é que vai ser o Enem de 2020, entre aspas, né? Que seria realizado em novembro e vai ser realizado mais para frente. A minha dica é: tenham isso aqui em mente, tenham essa tabela em mente, o que costuma cair mais, o que costuma cair menos, mas deem uma estudada bem boa na prova do Enem de 2019. Dê uma estudada boa, não só em história. Pega a prova do Enem e faz ela inteira, refaz, analisa ali o que tu pode tirar dela, né? Que vai ser muito interessante para o estudo de vocês em todas as matérias. Último comentário, pessoal. Último comentário. A URGS, ela tá indo para um lado meio Enem também. Não que ela vai ser mais subjetiva, né? A URGS, ela é bem conteudista. O Enem de 2020 já foi realizado. Jennifer, eu acho que eu estou chamando o Enem de 2020 de Enem de 2019. Eu vou ter que dar uma olhada aqui nos meus dados aqui, tá? É que tem uma confusãozinha aí de datas. O Enem, às vezes, oficialmente, ele é chamado de uma outra coisa. Mas essa última prova aqui que eu olhei era da última prova mesmo. Tá? Mas eu vou dar uma olhada, eu vou postar isso para vocês depois. Tá, só o último comentário. A URGS, ela tem feito coisas muito mais abrangentes, né, que ela costumava fazer. Tem muita questão nos últimos anos que ela está pegando 1000 épocas diferentes e colocando na mesma questão. Um exemplo que eu vou dar é uma questão que teve sobre mineração. Nessa questão tinha várias alternativas que tu tinha que marcar VOF. Daí tinha ali uma alternativa de Brasil Colônia, tinha uma alternativa de Brasil Império, uma alternativa de Brasil República, alternativa de Brasil Atual, por assim dizer. Então tu tinha que saber um pouquinho de cada época, pelo menos, né? Então a URGS, ela tem feito isso. O Enem, ele é mais subjetivo, mas não quer dizer que tu não tenha que aprender o conteúdo, né? Significa que ele vai tratar o conteúdo de uma forma um pouco mais filosófica, mais
abrangente do que a URGS. Ok? Tranquilo, pessoal? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês e eu vou assim ver a questão dos anos, tá, galera? Porque tem uma diferença de anos entre URGS e Enem, tá? Tem uma diferença assim de como elas são chamadas, ok? Então eu vou postar para vocês e vou deixar bem claro. Tranquilo, pessoal? Podemos partir para a aula. Podem falar, tá, gente? Eu não estou vendo muito o chat. Os gráficos vão ficar disponibilizados no Google Sala de Aula. Sim, eu vou postar isso aqui lá no... Cadê o Clésio? Aqui. Eu vou postar isso aqui, e daí vocês vão poder baixar e analisar na casinha de vocês, conforme vocês preferirem. Eu vou passar também para os professores lá de História Geral, eles estão cientes desse gráfico aqui, então eles vão direcionar as coisas um pouco mais que o gráfico está mostrando, ok? Bora a aula? Bora a aula. Ficou bastante tempo, galera. Deixa eu subir isso aqui. Vou colocar aqui o tempinho só para... Ok. Se der tempo, a gente conversa um pouquinho mais sobre as questões, pessoal, só para deixar mais claro na aula que vem, tá? Eu vou trazer um negócio um pouquinho mais bonitinho, para vocês se localizarem um pouquinho melhor. Ok, então vamos continuar com a sala de Brasil. Agora vai ser um negócio um pouquinho mais localizado, tá, galera? E, mais uma vez, a cronologia, para quem quiser se localizar. Agora a gente vai tratar desta segunda e terceira linha, período pré-colonial e o período colonial, período aqui da colônia. E eu coloquei aqui Brasil Colônia 1 porque, se tudo der certo, é um grande se, mas se tudo der certo, vão ter 4 aulas de colônia. Se não atrasa nada, que é bem provável que atrase, né, gente? A gente tem muito conteúdo para tratar e às vezes na aula a gente vai expandindo. Beleza? Começando. Uma colinha de café. Bem, o ponto principal, pessoal, o ponto de início do nosso conteúdo na aula de hoje vai ser a chegada dos portugueses. Os portugueses eles vão chegar aqui na costa do Brasil no dia 22 de abril de 1500, onde hoje é Porto Seguro, lá na Bahia. O lugar onde eles atracaram não é 100% conhecido, é meio teorizado, mas é Porto Seguro, na Bahia. O cara que atracou aqui era um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, e ele foi enviado pelo rei Dom Manuel de Portugal. Então vamos retrazer lá, pessoal, a nossa aula. Deixa eu tirar aqui na frente. Vamos pegar o negócio da aula anterior. Por que os portugueses queriam vir para cá? Por que eles queriam descobrir novos lugares? Eles queriam mais riqueza para abastecer o seu mercantilismo, o seu colonialismo, o seu absolutismo, ter um governo mais forte. Eles também queriam novas rotas de comércio com o Oriente, a Índia, e como os espanhóis eles chegaram aqui na América, os portugueses queriam uma fatia disso aqui tudo. Portugal e Espanha eram as duas maiores potências econômicas desse período. Então, se a Espanha achou algo novo, Portugal foi lá também e quis uma parcela desse novo, certo? Aqui. Só uma coisa, o meme tá fazendo bastante sucesso, não sei se tu tá vendo a caixa do chat, mas tá sendo bem comentado. É que, MC Pose... Pesquisem, não sei se vocês gostam, mas pesquisem MC Pose anos 80. E tem um remix lá que é muito, muito bom. Muito bom. Que é muito bom. Escutem MC Pose e escutem Los Hermanos para agradar o professor de vocês. Essa camiseta aqui é muito especial. Tá. É aqui, galera, eu trouxe algumas pinturas. Eu sempre gosto de trazer pintura, né? Trazer alguma imagem. E eu sempre gosto de trazer alguns dados sobre essa pintura, né?
Porque aqui, ó, aqui embaixo está o dado. Desembarque de Pedro Álvares Cabral, Porto Seguro, 1500. Quem pintou ela foi Oscar Pereira, em 1922, e ela agora está no Museu Histórico Nacional. Por que eu coloco essas informações? O que é relevante isso? Porque eu gosto muito de bater nessa tecla, que quase tudo que a gente vê de pintura, de ilustração, é uma representação. É uma visão muito posterior. Por exemplo, olha aqui. O cara desembarcou em 1500. Quando é que foi pintado isso aqui? 1922, 400 anos depois. O Oscar Pereira da Silva não estava lá para ver. Ele imaginou esta cena, né? E aí ele vai imaginar e vai pintar do jeito que ele quer. É uma representação. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Beleza, eu estou vendo uma obra de arte, estou vendo um registro histórico, mas quando é que esse registro foi feito, né? Ele é realmente, entre aspas, fiel, ou ele é uma representação, é uma liberdade artística? Claro, hoje em dia a gente tem é um pouco diferente isso. A gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente consegue ter a imagem exata, né, de alguns eventos históricos, mas aqui a gente não tinha isso ainda. E um bom subtítulo para essa matéria seria Homens Brancos Trazendo Desgraça, porque na verdade é um bom subtítulo para toda a história geral que a gente acaba dando para vocês. Aqui outra pinturinha que é interessante, porque no ano de 1500, 4 dias depois que os portugueses chegaram aqui, eles realizaram uma missa pelo Frei Henrique de Coimbra, que estava ali junto nos navios. E nessa missa, muitos indígenas participaram, assistiram à missa. E essa missa é considerada um grande marco na catequização dos indígenas e na presença católica no Brasil. E essa missa foi pintada muitas vezes. Também, essa pintura é de 1860, então 360 anos depois da missa real, né? Então, tu vê que é um pouco imaginado. Mas beleza. Pré-colônia. O que a gente chama esse período de pré-colônia? Não quer dizer que eles não estavam aqui. O que significa esses 30 anos, de 1500 até 1530? Quer dizer que eles tinham sim descoberto entre aspas, né? Olha os vícios de linguagem, né, pessoal? Eles tinham chegado às Américas, mas eles não tinham um processo fixo de exploração aqui. Eles estavam indo aqui para ver o que tinha, mas eles não tinham se fixado no continente americano. E por quê? Porque o maior interesse de Portugal estava no comércio com o Oriente, como a Índia. E eles viam pouco valor econômico aqui na América. Então eles se preocupavam mais com o domínio da rota, então vamos dominar aquela região para dizer que é nossa, né? Vamos cuidar dela, do que realmente explorar. Quando os espanhóis eles chegam ali na América Central, ali no Caribe, os espanhóis acham ouro pra caramba. E daí, ótimo, né? Vamos explorar esse ouro, vamos trazer lucro para a Espanha. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles não acham ouro, acham pouco ouro. Por quê? Porque o ouro estava mais concentrado no interior do país, não tanto no litoral. Tanto que o ouro ele vai ser importante no Brasil daqui a uns 300 anos, lá nos 1700, 1800. A gente vai ter uma economia mineradora lá na frente. Mas no início os portugueses não vão achar ouro aqui no Brasil. Não tanto quanto eles imaginavam, né? Então, eles se preocupavam mais com o Oriente, como a Índia, por exemplo. Então, nesse meio tempo, esses 30 anos, eles se preocuparam muito... Opa, alguém está ligando no microfone? Eu liguei o meu para falar um pouquinho da Índia, porque ela é importante por conta das especiarias, gente. Vocês não têm noção. As pessoas não tinham como armazenar a carne, não tinham como armazenar os alimentos. Elas usavam... Não tinha geladeira na época, né? Então, como é que elas faziam isso? Elas conservavam através das especiarias. Por isso que a gente ouve tanto falar das especiarias do sal, de outras especiarias indianas, que elas vão ser usadas também para temperar a carne que já apodreceu e que tem que ficar com um gosto melhor, né? E... outra coisa que eu estava lendo sobre isso é do porquê que foi Portugal, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, assim, por que foi Portugal, por que não foi, sei lá, qualquer outro país europeu que chegou aqui para colonizar, né? Portugal tinha um acúmulo muito grande de capital, porque teve uma revolução burguesa durante a Idade Média, 1300 e pouquinho, e eles tiveram dinheiro, então, para investir em tecnologia.
tecnologias que eles usavam para navegação. Então, foi inventado o astrolábio, né, que era usado para se localizar através das estrelas. Foi inventada a caravela, que foi uma revolução muito grande, porque a caravela é um barco rápido, né? Então, eles, tipo, meio que passaram à frente dos outros por conta disso, assim. Tanto que eles vão colonizar o Brasil, vão colonizar a costa africana depois, né? Ceuta, ali, onde é Marrocos, e vão passar por todo aquele litoral, inclusive com o mesmo sistema de feitorias, que vai ser colocado, mas já é spoiler para a próxima parte da aula. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente tem como natural algumas coisas, né? Vou usar um açúcar, vou usar ali um sal, uma pimenta, um tempero, e na época não era natural, na época era algo extremamente raro, era um produto de luxo. E tu pensa, beleza, era de luxo, mas para que as pessoas davam tanta importância? Hoje a gente acha meio bobo até, mas pensa uma vida inteira sem gosto, assim, comendo as coisas sem tempero. Isso, quando o tempero, quando as especiarias chegam na Europa, poxa, é uma revolução na vida diária das pessoas, né? Então, o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar por algo desse tipo era algo absurdo. Era algo que às vezes tinham até nas cortes dos reis, assim, era algo que era armazenado pelos reis, né? E, como a Nathalie falou ali, tudo é pelo dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro, né? Tudo gira em torno da riqueza. E nesse momento a riqueza era justamente as especiarias. Isso me lembrou aquele meme do Masterchef do Jax, quando ele acha o cara lá com a geladeira do tompeiro. Então, acho que caberia aí. Colocar uns memes a mais nas próximas aulas. Uma pergunta. Na chegada do Brasil já existiam as especiarias ou foi plantado? Como é que foi? Algumas especiarias já existiam. O principal do comércio com a Índia era justamente porque a Índia era um grande produtor de especiarias, de pimenta, de milhares de temperos, de açúcar também, né? O açúcar ele não surge aqui no Brasil, né? Mas a Índia era um grande produtor desses temperos, e o Portugal e Espanha iam para lá para buscar esse tipo de coisa. Então já existia sim, já existia há muitos anos, mas não tanto na Europa, né? A Europa estava meio carente desse tipo de coisa. Eu já vou enviar, Larissa, o link da chamada. Então, quando a Europa descobre, né, essa rota até as Índias, ela fica muito feliz, muito animada com os lucros que isso poderia trazer. Deixa eu ver aqui que eu estava aqui no... Mas nesse momento, pessoal, que nos primeiros 30 anos, ela pensou, não, beleza, o que tem no Brasil? Tem madeira. Tem madeira no Brasil, beleza. E na Índia tem especiarias. Pô, na Índia tá valendo mais. Tá valendo mais, então vamos continuar lá. Vamos guardar o Brasil aqui, beleza, mas vamos focar ali na Índia, né? Que era realmente o foco das duas potências. Era o foco de Portugal e da Espanha, mas a Espanha achou aqui, lá na América Central, um ourinho que para a Espanha foi algo bem legal. Então, nesses primeiros 30 anos, o que Portugal fez? Ela fez expedições para mapear o território e proteger ele. E proteger de quem? Porque outras potências coloniais, como a França e a Inglaterra, também estavam querendo meter o bedelho aqui no território brasileiro. Tinha um baita citado, um baita ditado na época que era, como é que é? Eu não sei quem é que morreu lá no Jardim do Éden e deixou um testamento com tudo para a Espanha e para Portugal, porque eles se acham os donos do mundo. Né? Espanha e Portugal se reuniram e dividiram o mundo em dois com o Tratado de Tordesilhas, mas e a Inglaterra? E a França? Ninguém perguntou para elas o que elas queriam. Então a França e a Inglaterra começaram a tentar invadir um pouco o território brasileiro e tem até grandes batalhas ali onde hoje é o Rio de Janeiro, né? Mas isso aí é para as próximas aulas.
E a França também tem aquela lógica de utipossedites, né? Então, onde eu tô, o território é meu, né? Eu tô usando, Isso. eu tô aqui, né? Isso aí, pessoal, é um termo latim que significa justamente isso. Se eu tô no território, ele é meu. Não tem ninguém ali para reivindicar ele, beleza. Então, nesse período em que Portugal não estava tão fortemente no continente americano, eles pensaram, não, vamos para lá e vamos tomar conta. É isso que a gente vai fazer, já que eles não estão focados no território americano. Isso fez com que Portugal começasse a fundar feitorias, que é, na verdade, portos barra forte, são vilarejos bem no local, esqueci a palavra hoje, bem na faixa litorânea, onde eles vão proteger o território de corsários, de piratas, de outras colônias que podem tentar colonizar esse território, ok? Mas beleza, nesses 30 primeiros anos eles não podiam ficar de mão vazia, eles tinham que tirar alguma grana, né? Então o que eles fizeram? Eles extraíram esta madeira chamada pau-brasil. Até o próprio nome em tupi, que é ibirapitanga, significa isso. Ibirá é pau, pitanga vermelho. Então eles tinham noção de que essa madeira tinha um poder de coloração, né? E era uma madeira valiosa. Então o pau-brasil era muito valioso lá na Europa por causa dos móveis que ele gerava. Era uma madeira muito bonita. E também por causa da cor vermelha, da tintura vermelha. Que hoje a tinta vermelha é algo super comum, é fácil, porque a gente conseguiu produzir de forma química, mas na época era bem difícil tu conseguir uma tintura vermelha. E como é que eles fizeram? Viram que encontraram, acho que foi ano passado, uma baita árvore de pau-brasil escondida. Isso é muito legal, Mariana, porque o pau-brasil, deixa eu até ver aqui, o pau-brasil é uma baita de uma árvore. O pau-brasil é uma árvore assim, que chega até 30 metros de altura e assim, dá para construir muita coisa, né, com ela. E se ela não é derrubada, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até não dar mais. Fernanda perguntou, nos Estados Unidos já existia artesão? Nos Estados Unidos não existia nem gente vinda da Europa ainda, né? Quase falei uma besteira agora. Os ingleses, eles demoraram um pouco mais para colonizarem os Estados Unidos. Eles até foram para os Estados Unidos nos anos 1500, mas nos Estados Unidos eles começaram aí de forma mais grossa mesmo nos anos 1600. A colônia da Virgínia é uma das primeiras povoações da Inglaterra na América, nos Estados Unidos, né? E isso foi lá em 1600 e pouco, tá? Eles estavam sim na América nos anos 1500, mas eles demoraram um pouco bem mais para colonizarem do jeito que Portugal e Espanha estavam colonizando. Okay? Eu fiz essa pergunta porque tu comentou que eles usavam o pau-brasil para produção de móveis e tudo mais. Aí é por isso que eu fiz a pergunta se já existia artesão. Existia lá na Europa. Na Europa existia. O português levava o pau-brasil aqui do Brasil para a Europa. E lá eles produziam móveis, produziam tinturas, tecidos, né, com base nessa tinta. E era lá onde era feita o trabalho manual mesmo, a manufatura. Deixa eu voltar aqui um slidinho. Tá. E como é que eles cortavam essas árvores? Como é que eles utilizavam... Como é que eles faziam essa extração? Eles utilizavam a mão de obra indígena, a partir do escambo. E o que é o escambo? O escambo é aquela relação entre tu faz um trabalho para mim e eu te dou algum material, alguma mercadoria. Eu não te dou dinheiro, eu não te dou um pagamento, eu te dou algo. E esse escambo indígena ficou muito marcado por aquela imagem do índio que pega o espelho do português e trabalha o português. E eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui, porque a gente acaba tendo uma visão muito preconceituosa dessa relação. A gente como sociedade, né? A gente olha para essa relação e pensa, pô, o indígena ele não tinha muito conhecimento, ele era até meio burro, as pessoas pensam, porque ele trocava a sua mão de obra, trocava o seu trabalho por coisa besteira, espelho, um tecido, uma quinquilharia, que é um termo que as pessoas até usam em textos de história. Trocava o seu trabalho, coisas extremamente valiosas, por quinquilharia.
E uma reflexão que eu quero que vocês façam, gente. Isso aqui não precisa ser economista nem nada. Mas o que dá valor a algo? O que dá valor a algum material, alguma mercadoria? O que dá valor a isso? Se alguém consegue mandar algo no chat. Não ser comum, raridade. Raridade, o Yuri também falou. É exatamente esse ponto, galera. O que determina o valor de algo, né, na relação, na troca, é justamente a sua raridade, a sua escassez. Aqui eles tinham muito ouro, muita mão de obra sobrando, assim, entre aspas. Eles não tinham um esquema de trabalho compulsório como as sociedades modernas têm. Beleza, tu vai lá trabalhar de segunda a sexta. Eles tinham a sua vida, eles faziam aquilo que eles precisavam para sobreviver, para sua subsistência. Daí chegam os europeus e mostram algo que eles não tinham conhecimento. Pode ser para a gente algo muito simples, é um espelho. Mas não existia nenhum espelho em todo o continente americano. Então imagina a raridade daquele item, imagina a raridade daquela mercadoria, ou até um talher, ou até algo feito em aço, em ferro, que é algo que os indígenas não tinham essa tecnologia. Então, para os indígenas, isso era muito valioso. Isso era algo extremamente raro para eles. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que eles não eram muito inteligentes, eles trocaram sua mão de obra, trocaram ouro por besteira. Não era besteira. Para eles era algo extremamente valioso. Ok? Faz sentido, né, Grigo? Faz sentido. Aqui eles tinham esse material, o pau-brasil, em excesso, mas eles não tinham outros materiais em excesso. Eles tinham o espelho, o ferro, eles nunca tinham visto, então para eles era algo muito raro, muito valioso. Mas enfim, vai chegando nos anos 30 e Portugal começa a perceber que a coisa está num probleminha. Os franceses, os ingleses, eles estão querendo vir aqui para o Brasil e roubar as coisas que aqui estavam. Então eles pensam, a gente não pode apenas continuar dessa forma, a gente não pode apenas ir lá visitar, pegar um pau-brasil, levar para a Europa, a gente tem que fixar cidades nesse território, a gente tem que fixar a nossa população nesse território. E um grande marco é a fundação de São Vicente, em 1932. É a primeira vila-cidade, dá para usar esses dois termos, que foi fundada aqui no Brasil. Hoje São Vicente é pertinho de São Paulo, é ali no litoral de São Paulo, perto da capital. É uma cidade um pouco menor, né? Não é muito grande, mas São Vicente é um marco porque é a primeira cidade que foi fundada aqui no Brasil colonial. Assim a gente começa realmente o período colonial, né? Que a árvorezinha que eu mostrei para vocês. E aqui um parênteses, pessoal, falar de extermínio indígena, falar da população que vivia aqui. O que aconteceu com ela quando os portugueses chegam? Quando os portugueses e os espanhóis chegam aqui na América, a gente tem em torno de 90 a 110 milhões de pessoas. Não é pouca gente. Para vocês terem noção, em todo o planeta existia em torno de 450 milhões de pessoas. Então, um quarto de toda a população mundial era americana, era indígena. É muita galera. No Brasil, a gente tinha uma densidade um pouco menor, mas ainda assim era bastante gente, era 5 milhões aproximadamente, são as estimativas hoje. Alguns números em alguns lugares podem estar um pouco diferentes, mas é porque é meio difícil tu ter um número exato, assim, não tinha censo naquela época na América, então a gente estima esse valor. Okay? Pra vocês terem noção, hoje em dia no Brasil, depois de 500 anos de sobrevivência, não existe 1 milhão de indígenas. Existe em torno de 817 mil pessoas que se consideram indígenas nos dias de hoje. É um número bem menor, é um extermínio muito grande. Então, após a chegada dos portugueses, mais ou menos 90% da população vai ser morta. E quais são os motivos disso? O principal vai ser o trabalho forçado, a escravidão e a exploração dessas pessoas, mas também por epidemias, tanto espontâneas quanto deliberadas. O que isso significa?
os indígenas não tinham os anticorpos necessários para combater as doenças que os europeus possuíam, né? Então, quando os europeus chegam, eles acabam infectando essas populações e muita gente morre. Às vezes de umas doenças que os portugueses não davam muita bola, né? Até a gripe comum, que naquela época já era algo um pouco mais controlado, era mortal aqui para os povos indígenas. E eu coloquei aqui deliberados também porque os portugueses, depois de um tempo, tiraram deles da reta. Falaram, beleza, a gente não tem culpa que essa pessoa morreu. A gente só chegou lá e ela pegou essa doença, a gente não tem culpa. Mas muitas dessas epidemias foram causadas pelos portugueses. Eles pegavam lá uma pessoa que estava infectada, estava doente, e mandava lá ir visitar a aldeia, mandava lá visitar aqueles indígenas, e daí acabava infectando, acabava causando uma grande destruição nesses povos, né? E é exatamente por isso que os indígenas estão no grupo de risco. Hoje existem muitos outros motivos. Essas populações normalmente estão em situação de vulnerabilidade social, né? Mas esse é um dos motivos também. Eles não têm ainda não têm exatamente os mesmos anticorpos que outras populações têm. E é um dos motivos pelos quais, se hoje em dia a gente acha uma aldeia, alguma população isolada, a gente não vai lá ver essas pessoas. Tem populações isoladas que nunca tiveram contatos com a nossa sociedade, existe ainda, é pouco, mas existe, e não devemos tocar nessas pessoas, porque a chance de dar problema é muito grande, Mas mesmo assim tem umas pessoas engraçadas que vão lá, porque querem encontrar esse povo, e daí acaba dando problema. Aí isso é algo até caso de polícia, caso de prisão mesmo, porque é proibido ter contato com essas populações. Não, eu ia comentar que em 2010 teve até falei isso lá passada, mas enfim, em 2010 teve um censo do IBGE que levantou que existem 275 línguas indígenas no Brasil, né? E nem o IBGE foi até essas populações que eles não têm, que não tem contato com a população branca, sabe? Tipo, quando essas populações que são isoladas precisam de ajuda, como foi agora, esses tempos eu vi na televisão, por conta da pandemia, faltar alimento ou qualquer outra coisa, eles recorrem a outras populações indígenas, então eles vão até lugares próximos, assim, e pedem ajuda, e às vezes, mesmo assim, eles não têm muito contato, assim, né? Então, como é interessante, nem o IBGE chegou lá, que é só para olhar e ir embora. Para vocês verem, né, pessoal, que não é só, beleza, eu vou encontrar essa sociedade, vou dialogar com ela, vou aprender com ela, tem muito mais além disso. Vocês podem até conversar com o pessoal lá de biologia sobre isso. Isso é algo legal de conversar com eles, né? E tá, vamos seguindo um pouquinho aqui, vamos falar aqui do nome. Isso aqui é só um grande parênteses, tá? Mas o nome Brasil, ele tem muitas teorias, mas a principal é que vem da cor do fogo, cor do brasa, cor vermelha, que é Brasília é a palavra do latim que significa cor de fogo, cor de brasa. Então já tinha Brecilis, Bercil, Bresil, que eram nomes de outras madeiras vermelhas que existiam na Europa, na África e na Ásia. E também tem uma historinha que é mais uma curiosidade. Os irlandeses, eles tinham uma ilha mítica que chamava Hy-Brasail ou o Brasil, é esse nomezinho mesmo, que era uma ilha de grandes riquezas, uma ilha ilha avermelhada, né, ilha afortunada. E não quer dizer que seja o Brasil, não quer dizer que os irlandeses chegaram no Brasil antes, mas é que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram, bem, tem árvore vermelha, árvore de Brasil, pau-brasil. É uma ilha aparentemente afortunada. Tem aquela lenda lá dos irlandeses que era a Ilha do Brasil. Então vamos chamar isso aqui de Brasil, né? Então se fez essa relação. Mas antes de chamar de Brasil, tinha outro nomezinho, que era a Ilha ou Terra de Vera ou Santa Cruz. Tem esses parênteses porque tem essas várias combinações. Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Por quê? Porque em referência àquela... Eduardo, tu que tem acesso à chamada.
eu mandei a chamada lá em cima, mas eu acho que o pessoal não vê ela. Agora que a Nathalie mandou ali. Tu consegue encaminhar ali embaixo de novo? Aham, consigo. Beleza. Então eu continuo aqui, pessoal. Responda a chamada, tá, gente? Não esqueça de responder a chamada, mas a galera esquece. Terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, era o nome em referência àquela primeira pregação que foi feita, a primeira missa, né? Mas a partir de 1512, quando o pau-brasil se tornou famoso, começaram a chamar essa terra de Brasil por causa do pau-brasil. Como foi chegando essa matéria-prima lá na Europa, o pessoal perguntou, de onde é que vem isso aí? Daquela terra lá do pau-brasil. Terra do Brasil? É essa mesma aí. A taxa de suicídio indígenas é historicamente alta. A exploração e enfermidades levaram muitos à morte por suicídio. Isso é algo muito preocupante também, Fabrício. Porque, como eu falei, são populações muito vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, melhor dizendo. E populações em situação de vulnerabilidade são mais acometadas do suicídio, né? É praticamente uma epidemia dentro desses povos. Ok. Pessoal, rapidão, só para finalizar aqui. A colônia inteira a gente vai tratar dessas 4 questõezinhas aqui. A economia, ela vai ser 2. Economia açucareira e economia mineradora. Economia açucareira, século XVI até 17, ou seja, anos 1500 até anos 1700, e economia século XVIII, ou seja, anos 1700. Ok? E ali embaixo a política vai ter 2 organizações, as capitanias hereditárias, que vão durar pouquíssimo tempo, vão durar 14 anos, e o grosso mesmo vai ser organizado através de governos gerais. Isso aqui é importante vocês lembrarem. A gente vai retornar nessas 4 coisas ao redor das próximas aulas, mas aqui é importante vocês saberem disso. E vamos... deixa eu atualizar a página aqui que deu... Será que caiu a internet, gente? Deixa eu ver aqui. Ué, velho. Que estranho. Ô, gente, eu vou mostrar aqui no pequenininho mesmo, porque não tá dando aqui o completo. Vocês estão me ouvindo? Eduardo, me manda uma mensagem. Será que caiu? Sim, tá tudo certo. Que estranho, isso não tá carregando as coisas no tela cheia. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco das capitanias para finalizar a aula de hoje. A capitania foi um jeito que Portugal decidiu de povoar o território. Então aqui do lado esquerdo tem um mapa mais rudimentar, um mapa da época, e aqui do lado direito tem um mapa mais simplificado, né? Uma versão simplificada dessa organização. Mas basicamente o governo português ele quebrou o território em várias parcelas e deu uma parcela para cada pessoa, que eram os capitães donatários. Quem tivesse essa parcela virava basicamente um lorde nessa parcela. Ele tinha todo o poder para explorar, para tirar lucro, e isso durou pouco tempo. Por quê? Porque eles viram que não deu muito certo essa coisa. O que a característica mais fundamental disso tudo? É uma descentralização política, ou seja, cada canto tem sua política separada das outras. Pessoal, e eram latifúndios abastecidos por mão de obra escravizada, indígena e africana. Latifúndio por quê? Porque era uma grande faixa de terra. Latifúndio é isso, é um terreno muito grande na mão de uma parcela pequena de pessoas. A maioria fracassa. A maioria disso aí não dá lucro, não consegue dar certo, porque elas são vítimas de um forte contrabando e ainda mais forte resistência indígena. Alô? Estão doidos aqui. O que isso quer dizer, pessoal? Tu pensa, tu tem um território absurdo, um território enorme, e daí tu vai dar cada pedaço para uma pessoa diferente, tu não tem o diálogo entre uma parte e outra.
Quando dá algum problema, alguma invasão de um outro povo, ou uma resistência indígena, alguma rebelião, tu não tem como pedir socorro. Então a maioria dessas capitanias não dá lucro e não consegue se manter, acaba sendo abandonada. As únicas que dão lucro e vão conseguir se manter é São Vicente, que é ali em São Paulo, e Pernambuco, que foram as únicas que deram mais ou menos certo. Pernambuco vai sofrer um pouco depois, mas ele consegue se manter e dar algum lucrinho. E aqui, pessoal, eu acho que eu vou finalizar a aula nesse slide. A gente vai deixar a parte de escravidão para a aula que vem, mas fica aqui uma provocação, né, pessoal? Que é uma música do Emicida, eu gosto bastante do Emicida, e ele fala: Deus, por que a vida é tão amarga na terra que é casa da cana-de-açúcar? Que é uma provocação. Por que aqui o açúcar, que é algo tão doce, algo que servia para melhorar a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas, lá na Europa, aqui trouxe tanta dor, trouxe tanta violência, tanto sofrimento. E é algo para a gente ficar pensando, né? O quanto a nossa história ela é uma história de ambiguidades, né? Por um lado, ela trouxe muita doçura para algumas pessoas e trouxe tanta amargura para outras pessoas. E, bem, vou finalizar aqui a aula aqui. Fiquem aí, que eu quero tirar o print. Pessoal. 2 minutinhos. Não está, né? Até ele sair. Pronto, parei aqui de compartilhar. E desafixei. Deixa eu ver. Caramba, é muita gente. O Brasil Colônia é muito legal. Essa aula foi muito boa, parabéns. Batendo palma para esse professor. Obrigado pela aula, obrigado pela presença de vocês, gente. O pessoal não sabe. Bem, se vocês não vão conseguir ligar, eu vou tirar print aqui, pelo menos, dos ícones, né, que é bonitinho, pelo menos. Ok. Tirei uns aqui, eu vou mandar para mim mesmo no Zap. Então tá, pessoal, eu vou postar todos os slides ali no grupo. Vocês deem uma olhada, deem uma revisada. Vou postar também aquela tabelinha lá. Podem pesquisar e podem perguntar pra gente depois, professor de História Geral também. E a gente vai conversar nessa semana. Eu vou postar exercícios nesta semana, então fiquem de olho, por favor.